Importante. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos que já estão me acompanhando. Que felicidade. Obrigada pelo convite. Imagina, obrigada a você por ter aceito o convite mais uma vez para vir aqui conversar com a gente sobre o direito do consumidor e a rotulagem, que andam ali, né, juntinhos. Muito juntinhos. É uma delícia falar. Eu adoro o jeito do consumidor, né? Então, quanto mais falar sobre isso, eu acho que é interessante, principalmente no tocante a esse assunto alimentos, que parece ser simples, mas você e todos aqui que nos acompanham sabem que não é bem assim, é extremamente complexo. Então, quanto mais falarmos sobre esse assunto, melhor. Com certeza. Sim, pode começar se apresentando para o pessoal, caso alguém ainda não te conheça, então pode falar quem é você, da onde você é, conta pra gente que você é advogada, que você não é engenheira de alimentos, não é nutricionista, não é tecnóloga, não é química, não é nada, é advogada. É interessante você tocar nesse assunto, Aline, porque nós profissionais temos o hábito de ficarmos muito ali fechadinhos na nossa área, né? Tanto é que eu sou da área jurídica, sempre que quando eu começo a falar sobre esse assunto com os profissionais que são da minha área, causa-se um certo estranhamento. Da mesma forma vocês, né? Que são profissionais que trabalham na indústria, certamente vem, mas uma advogada? E não, os assuntos são totalmente relacionados. Bom, eu sou Simone Magalhães, eu sou advogada, eu trabalho com o direito do consumidor já há quase 15 anos, sempre tive um carinho extremamente especial por essa matéria, porque ela traz impacto no cotidiano de todos nós. Nós precisamos aí ter em mente que todos os setores da economia, eles estão intimamente relacionados com o direito do consumidor. Afinal de contas, as empresas produzem os serviços ou os produtos para disponibilizar para o consumidor, né? Então, é muito importante que os profissionais que trabalhem nesses vários segmentos da economia conheçam o direito do consumidor. E quando falamos aqui sobre indústria de alimentos, esse conhecimento é assim, de extrema importância, porque são muitos detalhes, né? Quando as pessoas veem ali um produto acabado, uma embalagem, parece ser tão fácil depois que já está pronto, mas você bem sabe da dificuldade de montar uma rotulagem, da dificuldade de conhecer todas as resoluções, todas as normas que incidem sobre esse assunto, que para muitos profissionais que trabalham na indústria de alimentos, trabalhar com legislação é algo difícil, porque não faz parte da formação, do cotidiano, enfim, e é justamente aí que a área de vocês e a minha se relacionam muito bem. Além de ser advogada, eu também sou professora, é uma profissão que eu amo, e sou professora em vários segmentos, tanto para concursos públicos como pós-graduação em Direito do Consumidor, e também para os profissionais que trabalham na indústria. Então, para mim, assim, é uma felicidade ter veterinários, engenheiros de alimentos, tecnólogos, né, químicos e todos vocês que trabalham, porque a troca de conhecimento e de experiências realmente é muito grande. Não, é maravilhoso. E assim, você é uma advogada totalmente inserida na indústria de alimentos, né? Eu acho que se você não falar que você é advogada, você passa por engenheira de alimentos, por nutricionista, porque você está totalmente inserida nesse meio. E eu queria saber de você como que foi essa transição, como que a Simone lá que estava estudando direito, que já tinha interesse em direito do consumidor, olhou para a indústria de alimentos. Como que surgiu? Como que você viu essa oportunidade de trabalhar diretamente ligada na indústria de alimentos? Aline, eu me aproximei desse assunto em 2015. Naquela época eu era membro da Comissão de Direito do Consumidor aqui da OABDF, e a função que nós desempenhamos nessas comissões é justamente prestar serviços, principalmente para a sociedade. E Comissão de Direito do Consumidor, nós tínhamos muitos trabalhos voluntários,
por exemplo, atendimento em datas específicas da população. Aqui nós temos aqui a rodoviária do Plano Piloto, né, que é um lugar onde se concentram muitos trabalhadores. Então, a gente sempre teve essas ações. E um dos pontos que estava muito latente naquela época era a discussão sobre a RDC 26 de 2015, que trata sobre a informação obrigatória dos alérgenos. Ela já tinha sido publicada pela Anvisa, mas ainda estava naquele prazo de vacatio legis de 1 ano para que a indústria de alimentos se adequasse às novas regras. E foi justamente nesse ponto que eu comecei nesse assunto, motivada principalmente por questões pessoais, em relação a limitações decorrentes de uma doença. Eu precisei ler realmente os rótulos. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Bom, qualquer coisa me avisa, que o meu está dando um retorno aqui. Então, por questão de preservação da saúde, eu precisei ler os rótulos e eu percebi realmente a dificuldade que o consumidor tinha para identificar ali todos os ingredientes, né? Identificar a composição. Não vamos nem entrar na tabela nutricional, que aí é mais complexo ainda. Mas nessa época, a Anvisa fez uma audiência pública para decidir se iria adiar ou não o prazo para que a indústria se adequasse à RDC 26, ou seja, informasse sobre a presença dos alérgenos. E eu fui representando a OAB-DF, né? Eu fiz a sustentação oral lá na Anvisa. Então, assim, desde aquele primeiro minutinho, né, tudo já entrou na minha vida e fazia parte do meu contexto também pessoal, por causa da saúde, e profissional, por causa do direito do consumidor e da comissão. E a partir daí, eu não larguei mais. Então, eu tenho realmente um carinho muito especial pela informação ao consumidor na rotulagem de alimentos. Você sabe que, gente, estão falando que estão com retorno, eu acho que é meu fone. Melhorou agora? Mas eu tô ouvindo, quando eu falo, deixa eu tirar o meu fone, vamos ver se melhora, eu vou ficar sem, qualquer coisa eu coloco de novo. Deixa eu tirar também. Pessoal, avisem, o retorno tá dando justamente aqui quando eu falo. Qualquer coisa me avise que eu tento outro fone aqui. Acho que melhorou para mim, pelo menos. Melhorou? Para mim melhorou. Está confundindo. Quem, Alessandra? O da linha ou o meu? Eu acho que era o meu. Tá, então vamos tentando, aí a gente vai ajustando. Eu estava falando com outro advogado uns tempos atrás, no fim do ano passado, e eu estava contando, né, sobre o que eu faço, sobre a minha profissão e tal. E ele falou assim, nossa, Aline, eu tenho não sei quantos anos que trabalho com isso. Ele também dá aula para quem quer passar em concurso e tal. E ele falou, eu nunca pensei em me inserir nessa área. Eu nunca pensei em rotulagem de alimentos, nessas legislações da área de alimentos, como legislações para advogados, né? A gente sempre acha que fica ali no âmbito dos profissionais de alimentos. E não, e eu acho que são visões tão diferentes. Eu acho que a forma de olhar a legislação, a forma de pensar no direito do consumidor, elas são tão diferentes dependendo da base que você teve de formação, né? Porque, querendo ou não, nós, profissionais de alimentos, desde que a gente entra na faculdade ou num curso técnico, enfim, a gente está sempre voltado a pensar na indústria, em melhorar o lucro da indústria, nos custos da indústria, em, lógico, fazer um bom produto e tal, mas assim, sempre visando a indústria também. E quando a gente tem essa visão de profissionais que vêm mais da área do direito, é sempre pensando muito mais no consumidor, né? Mas, tipo assim, por exemplo, eu como indústria pensaria o quê? O que é a minha obrigação? Colocar ali uma tabela nutricional seguindo os dispostos ali na RDC 360, 359, 54, se eu for fazer alguma alegação e tal. E eu acho que quem vem do direito assim já pensa, não, mas essa letra tá pequena. Não, mas o consumidor não vai entender isso aqui. Não, mas o consumidor vai ter que fazer conta para comparar dois produtos similares que as porções são diferentes. Quem que vai ficar fazendo conta no mercado? Então eu acho essa troca assim muito enriquecedora, acho que para os dois lados.
E eu ficaria muito feliz de verdade se mais profissionais da área do direito olhassem para a rotulagem de alimentos. Eu acho que, tipo, ia melhorar as nossas legislações, ia melhorar o lado do consumidor, ia melhorar o lado da indústria. Eu acho que todo mundo ia sair ganhando. Como foi no caso da legislação de alergênicos, que você falou que foi quando virou essa chavinha e você começou a prestar atenção mais na rotulagem, e teve por trás, por exemplo, a Cecília Cury, que é incrível, que eu falo que ela é a dona da RDC 26, que é ela que encabeçou ali o movimento, lógico que com outros profissionais, mas eu acho que ela que levantou essa bandeira. E é uma legislação excelente. E a mesma coisa agora com a nova rotulagem nutricional, né? Que também foi muito pensada, a base dela inteira é o direito do consumidor, é o consumidor entender, é melhorar essa questão da decisão do consumidor, é tudo facilitar o consumidor, melhorar a saúde, e a gente tem uma legislação que é perfeita? Não, não é perfeita, claro, mas que eu acho ela muito, muito boa. Justamente, você tocou num ponto importante, Aline. Eu tive a felicidade de participar presencialmente das reuniões públicas que a Anvisa fez, né, em 2019, em relação à discussão dessas alterações que foram publicadas agora com a RDC 429 e a Instrução Normativa 75. E fui, inclusive, representando o próprio Põe no Rótulo, né? Da Cecília Cury, da Fernanda, o que, para mim, assim, é uma honra dupla. Tanto participar ativamente desse processo de análise de impacto regulatório que a Anvisa promoveu para publicar as alterações da rotulagem nutricional e representando um movimento social, né? Porque faz toda a diferença quando os consumidores eles ficam mais conscientes dos seus direitos, quando realmente conhece o que pode fazer, o que pode exigir, e claro, também das obrigações, né? Em direito nós sempre falamos, se existe um direito, claro que existe uma obrigação também, né? Não, as coisas não são dissociadas, pelo contrário. Mas quanto mais os consumidores eles são proativos no nosso mercado, os ganhos eles são visíveis em todos os setores da economia e não é diferente em relação à indústria de alimentos, né? Porque é um produto tão, eu acho que é um dos produtos assim, mais especiais, é justamente quando falamos de alimentos, né? Existem alguns produtos que os consumidores conseguem, né, passar sem ou não são tão cotidianos, mas quando pensamos em alimentos, não tem como não perceber a importância deles. Somos humanos e necessitamos dos alimentos, claro, né? E isso aumenta a responsabilidade de vocês, profissionais que trabalham nessa indústria, que é tão inovadora, que é tão importante, mas a responsabilidade, ela aumenta de forma considerável. E é justamente por isso que é de extrema importância conhecer as legislações para quem faz uma rotulagem, por exemplo. É claro, é crucial conhecer as legislações. Mas precisa também entender que não é suficiente isso. Você precisa entender de onde parte, né? Para você aplicar o direito de interpretação. Para você interpretar uma norma e colocá-la em prática, você precisa entender que existe um algo a mais aí, que nesse caso é justamente o Código de Defesa do Consumidor. Então, é porque o Código de Defesa do Consumidor diz lá ser um direito básico do consumidor a informação clara e adequada, que vem, por exemplo, a publicação da RDC 429, ou várias outras, mas especificamente agora da 429, sobre as alterações da rotulagem nutricional. Então, a existência dela se fundamenta justamente nessas previsões que estão no Código de Defesa do Consumidor. Então, para vocês, profissionais que trabalham com essa matéria tão importante, conhecer o nosso querido CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, além do enriquecimento pessoal grande, né, eu sempre falo isso para os meus alunos. Nós estudamos várias matérias que às vezes não têm aplicação real, aplicação prática na vida.
Mas quando nós estudamos direito do consumidor, tudo que nós vemos ali no Código de Defesa do Consumidor está inserido no nosso cotidiano. Então, além dessa questão pessoal, tem um enriquecimento profissional, porque vocês conseguirão certamente prestar aí consultorias, formulação de rótulos, até mesmo explicar em alguns momentos que aquele fabricante não esteja entendendo uma pontuação sua, você consegue fundamentar que aquela decisão, né, a informação no rótulo de um alimento, por exemplo, ela precisa ser daquela forma, não somente pela resolução da Anvisa, mas também pelo Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação hierarquicamente superior. Sim, ontem mesmo eu estava fazendo aqui à noite uma live sobre a rotulagem de alimentos com aditivos, né? E até aqui no começo eu citei isso, que muita gente não entende por que a gente não pode falar sobre a ausência de aditivos nos rótulos. Então, por que falar sem conservantes está errado, sem aromatizantes artificiais, enfim. E sempre que eu falo sobre isso, me falam assim, mas não tem nenhuma legislação que está escrito isso. Mas isso não está escrito em nenhuma legislação. E aí eu falo, bom, tem o informe técnico número 70 da Anvisa, onde eles deixam bem claro que isso não é permitido. Ah, mas informe técnico não é legislação. Sim, informe técnico não é legislação, mas primeiro, é tipo o órgão que regulamenta isso te falando, não faça. Você vai querer discutir com isso? E outra, ela está inteiramente baseada no Código de Defesa do Consumidor. Inteiramente baseada. O motivo é, isso induz o consumidor ao erro. Logo, não vamos fazer. É muito simples, assim. Não precisa estar escrito em uma RDC, em uma portaria específica de alimentos que você não pode fazer algo que induz o consumidor ao erro. É o que você acabou de falar. Tem a legislação master que todo mundo precisa seguir em todos os setores, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, se fere o Código de Defesa do Consumidor, não precisa estar escrito em mais lugar nenhum. A gente não pode fazer. Justamente isso, Aline. Porque assim, nós brasileiros, nós temos uma certa dificuldade em relação às legislações. A gente sempre busca isso aí, né? Ah, mas está escrito onde? Porque a gente precisa ver escrito para fazer. É a pergunta que eu mais ouço. Onde está escrito? Pois é, então até por isso que nós temos uma quantidade muito grande de leis, porque é preciso ficar detalhando um monte de questões que até em outros países não é necessário, né? Outros países têm legislações até mais enxutas, porque não é necessário ficar esmiuçando tanto, e nós aqui precisamos disso, infelizmente, mas isso parte da própria sociedade. A partir do momento em que nós conseguimos evoluir enquanto sociedade, naturalmente a gente precisa de menos legislações, né? Menos previsões normativas nos indicando qual é o caminho a seguir. E as pessoas que não são da área jurídica também têm uma certa dificuldade em entender um ponto específico. Nós temos, em direito, nós temos princípios, nós temos regras específicas. Então, me vem uma regra, por exemplo, me vem ali um artigo de uma resolução dizendo exatamente algo específico, como você mencionou aí, do aditivo. De repente, tem lá escrito de forma expressa, os aditivos vêm no final da lista de ingredientes. Então, são previsões específicas. Mas, acima disso, nós temos os princípios. Os princípios, eles têm um caráter geral. Ele não vai dizer exatamente como é para ser feito, mas ele vai te dar o norte. E o Código de Defesa do Consumidor é uma legislação geral. E é uma legislação que nós chamamos de principiológica. Tanto é que o CDC tem 30 anos e praticamente não existe alteração nele durante essas 3 décadas, o que não é comum para a legislação, porque as leis, elas, com o passar do tempo, elas precisam ser modificadas de alguma maneira para atender aos anseios da sociedade naquele momento do tempo. O CDC, ele, como é principiológico, ele se mantém flexível, ou seja, ele continua contemporâneo até hoje.
Então, no CDC, nós temos muitos princípios, como, por exemplo, o princípio à informação. Então, a partir do momento em que o CDC coloca lá que a informação precisa ser clara e adequada, tem como mensurar o que é claro e adequado? Não. Isso vai depender de cada caso concreto. O que é claro e adequado para a indústria de alimentos pode não ser claro e adequado para o transporte aéreo de passageiros, por exemplo, ou para o setor de telecomunicações. Então, o CDC me traz o princípio geral. O consumidor tem o direito básico à informação clara e adequada. E aí, cada setor da economia e cada situação concreta vai se adequando a isso. Então, quando essa pergunta que você fez, mas está escrito onde? Mesmo se não estiver escrito, ou estando escrito, tá? Ó, nós temos questões também e aí não dá para entrar nesse assunto, mas existem leis que sejam inconstitucionais? Sim, tanto é que nós temos esse tipo de controle por parte do judiciário, porque nem todas as leis que são publicadas, elas têm realmente uma lisura, né? Algumas são posteriormente à sua publicação, existem discussões se algum ponto específico é ou não inconstitucional, ou seja, se vai contra a nossa lei máxima, que é a Constituição Federal. Então, da mesma forma, as resoluções, é claro que elas partem de uma presunção de legalidade. Sempre que a Anvisa ou o MAPA publicam algo, essa presunção de legalidade existe, mas mesmo assim, mesmo publicado, se de alguma forma aquilo ferir, aqui no caso específico, o Código de Defesa do Consumidor, mesmo tendo sido publicado, ela vai ser ilegal, porque ela afronta uma lei que tem uma importância, um peso maior, que é o CDC. E foi... Só deixa eu responder aqui, que a Luísa perguntou se a gente vai responder pergunta. Pode mandar aqui no chat, gente, ou aqui na caixinha de perguntas que fica aqui embaixo, que a gente responde sim. Mas tudo isso que você falou só me veio à cabeça justamente o assunto da live de hoje à noite, que é a rotulagem de transgênicos, que tem toda aquela confusão com a regra do 1%. Porque se a gente olhar no decreto lá que fala sobre a rotulagem de transgênicos, que é do Ministério da Agricultura, eu acho até que são de 2 ministérios, mas enfim, ele diz que a gente precisa rotular um produto como transgênico se ele tiver a partir de 1% de ingredientes transgênicos, né? E desde 2016, por causa de uma iniciativa do IDEC, inclusive, que é o Instituto de Defesa, né, do Consumidor. Uma iniciativa do IDEC, foi uma briga que durou anos. Uma briga não, mas assim, uma briga que durou anos, porque eles falavam, não, isso fere o princípio de direito à informação do consumidor. Como que o consumidor só vai ficar sabendo que aquele produto que ele está consumindo é transgênico a partir de 1%? Não, e se tiver 0,9%, ele não tem o direito de saber que tem ingredientes transgênicos ali? Então, isso fere justamente um decreto de um ministério, fere o Código de Defesa do Consumidor. E aí foi essa discussão, e em 2016... o ministro Edson Fachin foi lá e bateu o martelo e falou, não, realmente, isso fere o princípio de direito à informação do consumidor e essa regra de 1% não existe. Então, não, gente, essa regra, apesar de continuar lá no decreto, é decisão do STF que não existe mais. Então, a gente precisa rotular qualquer quantidade de transgênico, único e exclusivamente baseado no direito do consumidor à informação. Pois é, justamente porque, como eu falei no comecinho, a legislação ela precisa ser interpretada, né? E a interpretação ela parte muito especificamente da aplicação desses princípios que estão no Código de Defesa do Consumidor. Então, existe a possibilidade de que mesmo a publicação de uma lei, um artigo específico, não vou dizer a lei inteira, é muito difícil uma lei inteira ser inconstitucional, por exemplo, mas dá algumas partes específicas. Então, essa interpretação, ela precisa acontecer de uma maneira muito equilibrada. É claro que existem subjetividades em relação a se interpretar uma norma,
mas essas discussões, elas conseguem justamente ir refinando esse debate para se chegar, né, como você bem mencionou, essa questão do transgênico, que vem o poder judiciário, né, atuar em algo específico e mudar, ou pelo menos dizer qual é a interpretação que aquilo precisa ter. Sim, deixa eu ver se tem perguntas aqui. E eu quero saber de você, Simone, assim, ó, só pra gente esclarecer as coisas. Eu quero saber como que você chegou até aqui em mim, no meu Instagram, como você me conheceu? Aline, Porque eu descobri, deixa eu te contar uma coisa que eu acho que eu nunca te contei. Eu já te conhecia antes de te conhecer. Porque eu já tinha visto vídeos seus, não aulas, mas assim, vídeos seus mesmo comentando sobre o Código de Defesa do Consumidor e a rotulagem, a indústria de alimentos. Eu sempre eu já assisti alguns vídeos seus, assim, eu ficava, nossa, essa mulher é muito interessante, olha que legal, é uma advogada falando de rotulagem e tal. E aí você surgiu, porque, gente, eu pelo menos conheci a Simone porque ela entrou no Vida de Rotulagem. E aí eu fui conversar com ela e vi que ela era advogada e eu falei, nossa, que legal. E a gente já combinou uma live no mesmo dia, né, Simone? No mesmo dia eu já falei, não, você vai lá falar sobre direito do consumidor no Instagram comigo e não sei o quê. E ela ficou super feliz também. E aí depois que eu fui parar pra pensar, eu falei, depois que a gente já tinha feito essa live, eu acho que depois que a gente já tinha feito uma outra live, eu parei pra pensar e falei, gente, a Simone é aquela mulher que eu assistia os vídeos dela e achava o máximo. É ela, é ela. Aí eu fui procurar o vídeo pra ver e falei, é ela, tinha que ser ela. que interessante, a vida é muito interessante, né? Adoro. E aí a gente ainda descobre que a gente faz aniversário no mesmo dia. Não, irmã gêmea. Com muitos anos de diferença, claro. Ah, nem são tantos, não. Só podia, gente. A maior coincidência. Essa foi muito boa, né? Ai, que dia você faz aniversário? 1º de janeiro. Ai, eu também. Tipo, meu Deus, como assim? Eu nunca tinha, acho que eu conheci 2 pessoas na minha vida que faziam aniversário dia 1º de janeiro. E tá aí, Dona Simone, uma delas. Ai, muito bom. Não, tô vendo várias pessoas aqui, gente, que eu adoro, Flávia, Amanda também, engenheira. A gente vai, e a Luísa, eu sigo vocês, né? Então, assim, eu gosto muito de aprender. Eu sou, assim, meio workaholic, sabe? Eu tô o tempo todo trabalhando, estudando. Capricornianas, né? Capricornianas. E aí, você especificamente eu conheci numa live que você fez com a Cecília Cury, né? Porque em 2015, eu e a Cecília, eu tenho o privilégio, né? De fazer alguns trabalhos com a Cecília. E vocês fizeram uma live juntas e eu adorei. Foi muito produtiva. E aí eu comecei a te seguir, e logo depois você lançou o Vida de Rotulagem texto, e aí eu sou sua aluna com muita felicidade. Então eu gosto muito de aprender com vocês. A Amanda também está aqui, eu aprendo demais com várias pessoas que estão aqui. Então eu gosto muito dessa abertura que a vida me dá para aprender, né, todos os dias. E vocês são, assim, um material infinito de aprendizado, né? Não tem como, é muita coisa. E eu agradeço a todos vocês por isso, a Flavinha aqui. E você tá gostando do Vida de Rotulagem? Pode ser sincera. Mas claro, minha querida, é ótima. E como eu falei, até comentei com você um dia, eu gostei muito do seu perfil, começando lá nesse dia da live com a Cecília, justamente porque ficou muito evidente para mim a importância que você dá ao consumidor, né? Então, isso para mim é um diferencial. O profissional que trabalha, principalmente na indústria de alimentos, ele precisa perceber aquela pessoa que está ali para receber aquele alimento, ou que ele elaborou o alimento em si, ou que ele participou de alguma maneira da produção, ou que ele fez a rotulagem, enfim, qualquer uma das etapas, aquele alimento se destina a uma pessoa. E essa pessoa precisa ser respeitada, e a gente respeita essa pessoa principalmente
conhecendo os direitos dela enquanto consumidora. O direito do consumidor, Aline, eu sei que vocês estão num setor que é extremamente regulado, né? Indústria de alimentos tem regrinha para tudo, é uma infinidade, como você bem sabe. Mas isso dá um certo trabalho, claro, porque há muita coisa para conhecer. Existem situações em que a gente sabe que um fabricante ou qualquer tipo de fornecedor acaba errando por não conhecer as legislações, e é por isso que é importante ter sempre consultorias jurídicas especializadas, justamente para a empresa agir como o Código de Defesa do Consumidor determina, preventivamente. A prevenção, ela existe para evitar o dano. Porque depois que o dano já aconteceu, aí só vem a segunda fase, que é a reparação. E a reparação, ela já trouxe prejuízos para a imagem da empresa, ela já trouxe custos financeiros que poderiam ter sido evitados previamente se as regras tivessem sido seguidas. Né? Então, eu acho muito viável que as pessoas entendam a legislação consumerista para realmente prestar de maior qualidade e com mais segurança para os fabricantes. Eu acho que é sempre uma questão, assim, de ética mesmo, sabe? Porque eu sempre uso esse exemplo aqui, inclusive. A gente vai lá, eu como consultora, quando eu tô atuando lá na minha área, e falo, olha, isso aqui não pode, isso aqui vai induzir o consumidor ao erro, ou a legislação diz claramente que a gente precisa fazer isso ou aquilo. E aí, às vezes, a empresa quer dar um jeitinho, porque acha que de uma forma diferente vai vender mais, vai atrair mais consumidor e tal e coisa. E aí, eu até entendo, porque, lógico, todo mundo trabalha para ter lucro, para ter dinheiro, mas eu sempre penso em duas coisas, porque um dos argumentos que eu ouço muito é: ah, mas nunca vem fiscalização aqui, ou então, ah, mas a fiscalização nem olha a rotulagem e tal. E aí eu falo, bom, não tem um policial aqui na sacada do meu prédio, não tem um carro de polícia parado na frente da minha rua. Não é por isso que eu vou cometer crimes, né? Eu acho que isso é uma questão de caráter, uma questão de ética. Eu sei muito bem o que eu posso ou não fazer para a sociedade. Eu sei o que é cometer um crime ou não e eu simplesmente escolho não cometer, né? Eu não preciso ter um policial me vigiando para falar a qualquer momento, ó, se você fizer um crime eu vou te prender, ó, vou te prender, ó, vou te prender. Não, eu simplesmente não cometo crimes. Então, para mim não é válido esse argumento de, ah, mas nunca vem fiscalização. Mas eu tô te falando, você podia até não saber que estava errado. Mas agora eu estou te falando que isso está errado. E mesmo assim, você vai querer fazer errado só porque a fiscalização não vem? E aí, ao mesmo tempo que eu penso sobre isso, eu penso muito que isso é um pouco de culpa, muito entre aspas, do consumidor. Porque se o consumidor exige que as coisas sejam feitas de forma correta, se ele começa a não valorizar as empresas que estão induzindo ele ao engano para vender mais e passam a valorizar as empresas que fazem tudo certinho e que às vezes ficam sim com um rótulo menos atrativo, que tem menos informações e que te chamam menos, as empresas vão mudar, gente. É o consumidor que manda. No fim, todo mundo quer vender. E vai vender diante da demanda. Então, assim, eu coloco culpa muito entre aspas, porque se não é fácil para nós que trabalhamos com isso, interpretar a legislação, saber exatamente o que é para fazer ou não, imagina para um leigo. Mas eu tento muito, o meu perfil aqui, tudo que eu faço é muito voltado aos profissionais. Eu quero levar esse conhecimento e essa... não sei, essa ideia, esse pensamento de fazer rótulos corretos, de pensar no consumidor, de levar a legislação à risca, de fazer tudo certinho para os profissionais. Mas eu também tento passar essas informações um pouco para os consumidores, no sentido de cobrem rótulos corretos. Se vocês se sentirem lesados, vão atrás da empresa, reclamem. Se não tiver feito, denuncia. Tipo, vai atrás mesmo. A gente precisa começar a mudar também esse lado, né? Tipo, de rótulos corretos que seguem a legislação realmente venderem mais, do consumidor valorizar isso também. Pois é, Aline,
assim, uma das minhas missões de vida é justamente sempre tentar estimular de alguma forma uma conscientização maior dos consumidores. Isso depende de muitas coisas. A gente sabe que a questão educacional no Brasil é muito frágil. Nós temos aí praticamente um quarto da nossa população que não sabe nem interpretar uma frase simples. Infelizmente, a gente sabe a realidade do nosso país. A questão é sempre, enquanto profissionais, tentar contribuir com o conhecimento, porque o direito do consumidor e o respeito às normas consumeristas, ele traz um benefício para todos nós. Eu sempre vi o direito do consumidor dessa maneira, né? Antes de ser advogada, a minha primeira formação foi em economia. Então, essas duas formações. Então, conhecendo a economia antes, depois trabalhando com o direito do consumidor, me deu realmente uma visão mais completa de como funcionam, né, e como realmente uma decisão do consumidor traz consequências no mercado de consumo, ou uma decisão do fabricante também, e como a postura do consumidor ela vai impactar, às vezes negativamente, mas muitas vezes de forma positiva, as decisões do próprio fornecedor. E é justamente por isso que eu sempre bato na mesma tecla. Quanto mais informado for o consumidor, melhor para todos nós. Porque o fornecedor ele estará ciente de que tem ali alguém realmente observando o que ele faz. E vai cobrar isso dele. Vai cobrar realmente que ele siga as normas referentes ali ao seu negócio, às suas atividades econômicas. Infelizmente, em relação à rotulagem, é muito perceptível que o consumidor ele é extremamente vulnerável. Até estranho falar isso, porque o rótulo está no nosso dia, né? O tempo todo. Todos os alimentos embalados têm ali algumas informações. Então, deveria ser de conhecimento geral, já que o rótulo está aqui dentro de casa, está na casa de todo mundo. Mas, infelizmente, não é assim. Tanto é que a Anvisa, ela identificou, quando ela fez esse processo de análise de impacto regulatório, né? O que é esse processo de análise de impacto regulatório promovido pelas agências reguladoras? Assim, ainda não é tão comum assim no Brasil, tanto é que esse processo de análise de impacto regulatório para mudar a rotulagem nutricional foi assim, dos maiores que já tivemos, né? E passou por todas as fases possíveis, tanto é que foi um processo longo, justamente para ter a publicação de uma resolução cujas regras tenham sido previamente discutidas com vários setores interessados, e foi assim que aconteceu. A RDC 429 não surgiu do dia para a noite, tá? E discussões intensas desde 2014, então são 6 longos anos de empenho contínuo, principalmente a partir de 2017, quando a Anvisa colocou esse assunto na agenda regulatória de 2020 a 2017. Essa discussão ela se tornou mais forte. Então, quando a Anvisa, nesse processo de análise de impacto regulatório, identificou que o problema principal para se mudar ou se justificar a mudança na informação nutricional é justamente porque o consumidor não entende a informação nutricional. É algo técnico. O consumidor leigo ele não vai conseguir entender tudo que está ali. Ele nem sabe tudo que é obrigatório ter numa rotulagem. É que, aqui eu até cito, depois a gente pode até comentar, nesse livro que eu publiquei, eu cito justamente esses pontos da identificação. Aí chegou para mim até que enfim. Segunda edição. Então, tanto é que quem tem essa segunda edição pode olhar, eu até coloquei lá na página 127, justamente a identificação do problema regulatório, né? Eu cito aqui vários pontos que a Anvisa identificou. E o principal deles, o que realmente justifica o consumidor não entende. E você pensa, bom, mas a informação é para o consumidor.
Se o consumidor não entende essa informação, então algo precisa ser mudado. E o que precisa ser mudado é o que foi discutido ao longo dos últimos anos para ser publicada a RDC 429 e a IN 75. Tá? Então, realmente, é um período muito intenso, muito instrutivo, para que essas alterações nutricionais fossem aprovadas. E eu acho que a nova rotulagem nutricional, ela deixa muito clara, pelo menos para mim, na minha visão, como quando o direito do consumidor é levado realmente a sério e as indústrias também ali brigam por algo que é interessante para elas, mas entendem isso, quando tem esse equilíbrio, a gente acaba tendo uma legislação muito rica e muito boa para todo mundo. E principalmente lendo um relatório da Anvisa, que eu não vou lembrar exatamente qual relatório, mas ele é um que tem 175 páginas, onde a Anvisa explica o porquê que não houve certas mudanças que foram pedidas. Eu não sei se você chegou a ver esse relatório. Para mim, ali fica muito claro como realmente o empenho era todo para o consumidor. Porque eu vejo ali, por exemplo, a hora que eu tô lendo, né, quais são as mudanças, e aí depois a Anvisa vai explicar o que era. Tem mudanças que eu olho e penso, nossa, realmente ia ser bom mudar isso. Nossa, essa mudança aqui ia ser legal. Nossa, isso aqui ia ser ótimo se pudesse ter um rótulo. Por quê? Porque eu tô tendo meu pensamento de indústria, né? Porque é o que eu quero pôr no rótulo para vender mais, para chamar atenção e tal, ou para ser mais fácil até de fazer. E aí vem a Anvisa explicando, tipo, não, porque existe um estudo que diz, ou então não, porque o consumidor não entender. Daí eu penso, é verdade, não dá pra fazer essa mudança, não. E é muito bom você tocar nesse assunto, porque os profissionais, eles têm muito esse hábito de ver só ali a norma pronta. Né? Foi publicada a RDC 429, então vamos estudá-la para saber quais são as adequações da indústria. Mas acredito que não basta somente pegar a norma pronta. E é justamente isso que eu coloquei aqui no meu estudo. Para que vocês, profissionais que trabalham na indústria, entendam esse momento anterior à publicação dessas adequações, justamente porque entendendo esse momento anterior, tudo fará sentido quando você ler lá todos aqueles detalhes que estão, né, na 429 que a indústria precisará se adequar. Então, como tudo que vem do mundo jurídico e aqui esse poder regulatório do Estado, ele vem a partir de resoluções, aqui especificamente a resolução 429, como temos várias outras que incidem na indústria de alimentos, mas a necessidade é justamente de fazer essa interpretação conjunta. Não basta ler somente essa resolução específica, é necessário entender as motivações dela. Por que foi e continua sendo importante aprimorar a informação para o consumidor na rotulagem de alimentos? Porque se o consumidor não entendia, aquele meio de comunicação, que é o principal meio de comunicação entre o fabricante e o consumidor, é o que está ali na embalagem, é a rotulagem. Não tem como você comprar de repente, comprar um alimento com uma embalagem sem informações. Eu vou comer agora, então vou ligar lá para o fabricante. Seria inviável. Eu falo que o rótulo é a primeira impressão que o consumidor tem daquele produto, né? Com certeza. Eu deixo de comprar muitas coisas justamente fazendo essa análise. Eu também. Imagina então você, né? E, gente, de verdade, eu levo isso tão a sério que às vezes, sei lá, eu experimento um alimento na casa da minha sogra. E aí é super gostoso. Aí eu pego pra ver, tipo, de que marca que é? Se eu vejo que o rótulo é, tipo, muito errado, uns erros assim que não dá pra passar, eu não compro. Eu posso ter amado o produto, eu me recuso, eu não compro. A gente percebe também que existe uma discrepância muito grande no setor de alimentos. Então, da mesma forma que temos multinacionais, né, com um poderio econômico gigantesco, nós temos aqueles pequenos fabricantes que a gente sabe que tem esse espírito empreendedor, e isso é maravilhoso,
para o nosso país, e que ele enfrenta muitas dificuldades. Mas é importante também frisar que não é o fato de ser um pequeno fabricante que ele está ali alheio às legislações. Porque se o alimento me fizer mal enquanto consumidora, é indiferente para mim se ele foi feito por uma grande empresa ou por uma pequena empresa. O importante é o impacto que ele traz no meu organismo, na minha saúde, é o dano que ele me causa. E é por isso que a legislação é aplicada a todos, indistintamente, né? E muitos profissionais, muitos aqui certamente que estão nos assistindo, prestam consultorias, esses serviços especializados para esses pequenos fabricantes. Então, é muito importante, eu acho que a responsabilidade, ela aumenta muito, porque quando você está numa grande empresa, existem muitos profissionais ali para cuidar daquele assunto, né, de áreas distintas e fazem essa complementação do pensamento. Num pequeno, não. Às vezes, você vai prestar uma consultoria e você tem que ter conhecimentos de várias áreas, porque ele está contando só com você. Sim. E se você não se especializar adequadamente, o seu serviço, ele vai refletir não somente nas atividades daquele fabricante, porque, né, a partir do momento em que a informação foi para o rótulo, ela ficará ali para sempre, né? Enquanto existir aquele produto alimentício, a informação vai acompanhá-lo. Então, é muito importante ter essa ciência, essa consciência em relação ao fabricante em si e, principalmente, as consequências que aquilo traz para o consumidor. Exato. E eu não sei você, Simone, mas assim, como eu trabalho diariamente com rotulagem e tal, eu tenho muita percepção assim de quando aquele erro foi causado por falta de conhecimento, independente do tamanho da empresa, tá? Quando ele foi causado por falta de conhecimento e quando ele foi feito de propósito. Em grandes, em pequenos, não importa. E se eu sinto que o erro está ali de propósito para enganar o consumidor, para atrair atenção para aquele produto, para querer vender mais, para querer ser superior a outros produtos que são extremamente similares, aí é onde eu me recuso a comprar, me recuso mesmo. Se eu sinto, se na minha percepção aquele me parece um erro por falta de conhecimento, às vezes pelo famoso todo mundo faz, e aí não tem alguém responsável e acabou passando, eu entro em contato com a empresa, não necessariamente para oferecer meu serviço, mas eu entro em contato para falar, olha, o rótulo de vocês tem um erro, não está de acordo com a legislação e tal. Também não vou entregando o ouro e falando, ó, tá errado assim, faz assim, assim, assim. Mas, tipo, eu informo, olha, tem um erro, revisa, veja as legislações e tal. E aí eu vi até que a Flávia falou aqui, ó, o problema é quando você entra em contato com o fabricante e ele continua insistindo no erro. Ou nem retorna. E isso acontece bastante. Eu já entrei em contato com uma empresa grande, tá? Não é multinacional gigantesca, mas com uma empresa bem grande aqui do Brasil e falei, olha, o rótulo de vocês está é um rótulo extremamente errado. E falei, olha, dá uma revisada, não sei se vocês têm um setor interno para isso, tal, tal, tal. Daí me responderam assim, a gente tem sim um setor que cuida só da rotulagem e eles falaram que os rótulos estão corretos de acordo com a RDC, blá, blá, blá. Uma RDC que nem existe. Nem existe. Então, assim, não sei se foi má fé. Eu quero acreditar que não, mas a única conclusão que eu chego é que eles acharam que eu era uma consumidora, tipo, qualquer, que não entende, que tava falando, olha, eu acho que isso aqui tá errado, e eles mandaram uma legislação qualquer e falaram, não, tá certo, de acordo com essa legislação aqui. Que não existe. Sim. Pois é, eu confio muito em vocês em relação a esse assunto, sabe? Porque o consumidor, ele é leigo e ele não entende. Então, são pouquíssimas as pessoas que vão identificar um problema no rótulo e vai ligar para o fabricante. Eu tenho, assim, eu boto muita fé em vocês que trabalham com rotulagem de fazer essa triagem, tá? Isso é algo social. Vi um produto que está errado, uma informação que não é condizente com a legislação,
é trabalhoso ligar para o fabricante, porque nem sempre haverá uma receptividade em relação àquilo. Mas eu acho que faz parte do nosso papel enquanto profissionais, né? Outro dia eu estava aqui em Brasília e fui comprar um picolé. E como eu tenho restrição ao leite, eu tenho que ler todos os rótulos, claro. Surpresa minha, quando eu peguei o picolé, claro, né? Vou pegar sempre os de fruta. Peguei lá o picolé de limão, aí estou procurando a informação, a lista de ingredientes, já está lá, ingredientes, consulte o saque. Eu falei, como assim? A embalagem está até aqui, eu guardei ela porque eu vou ligar para o fabricante. Como assim? Eu estou aqui na frente do freezer, eu preciso da informação agora, eu não posso comer algo que tenha leite. Como consulte o saque? E assim, é impressionante como esses erros, sabe assim, esse tipo de erro deveria existir? É algo tão básico, lista de ingredientes. Como é que você não vai colocar a lista de ingredientes em um picolé? Assim, eu fiquei assim, sem ação. Eu guardei a embalagem, eu conversei com o vendedor, né? Ele me garantiu, mas assim, eu só comi porque eu achei que realmente não teria. Era só de limão, mas enfim. Tomei uma lactase também, mas enfim. E guardei porque eu vou conversar com esse fabricante. Mas é impressionante esse tipo de coisa acontecer ainda. Não dá, gente, não dá. Pelo amor de Deus. Não, e assim, você vai ligar no saque, eles não vão saber te responder corretamente, ou então eles vão falar, não, não tem não, daquele jeito que você não passa credibilidade nenhuma. Eu tenho uma aluna do Vida de Rotulagem que ela tá há mais de um mês em contato com o saque de uma empresa, eu vou até contar essa história melhor na live de hoje à noite, porque o produto é transgênico, um dos ingredientes que ela usa é transgênico, a empresa não colocou na ficha técnica que era transgênico, não colocou no rótulo que era transgênico, mas ela pensou, peraí, tem amido de milho aqui, vai ser transgênico isso. Ela ligou no saque, o saque não sabia responder, o saque passou o telefone celular da engenheira de alimentos responsável pela qualidade da empresa. A pessoa ligou, a engenheira de alimentos ainda atendeu assim, como você conseguiu meu telefone? E ela falou, foi o saque da empresa que passou. Aí ela falou, não, enfim, resultado, ela tá há mais de um mês atrás de saber qual é o gene transgênico daquele ingrediente para ela conseguir colocar no rótulo dela e não respondem ela. Não respondem. Ou seja, não sabem, óbvio que não sabem. Tá vendo a importância de vocês, meus queridos? Olha, assim, eu realmente tenho muita expectativa e esperança. Boto fé em vocês. Porque, olha, tanta coisa depende do trabalho de vocês. Meu Deus! Tanta coisa importante. É uma área extremamente valiosa e, infelizmente, ainda pouco conhecida e pouco valorizada. Mas a gente está caminhando a passos largos, eu diria, no sentido de dar essa devida valorização à rotulagem. Pois é, eu conto com isso, porque é muito importante. Eu tô procurando aqui a embalagem de picolé, mas deve estar guardada. Simone, tem uma pergunta da Luísa aqui que eu achei super interessante. Costumamos dizer que a legislação é positiva. Posso entender que é só o que está descrito que é permitido e que todo o resto é proibido? Pois é, não, olha só, não. Não. Pois é, nós temos alguns princípios legais que dizem, né, justamente isso, né? O princípio da legalidade. Se não está ali previsto em lei, então não obriga, né, a pessoa. Todos somente são obrigados a fazer o que está descrito na lei. Mas nós precisamos aqui nos lembrar, né, que nem tudo é especificamente determinado pela regra. Não é especificamente o que está ali no artigo da RDC 26, dos alérgenos, por exemplo. Nós temos algo mais. A interpretação ela não pode ser isolada. Então, em muitas situações que não existindo uma previsão específica ali, numa RDC da Anvisa, por exemplo, talvez a
resposta esteja em uma outra norma. Então, a questão de ser obrigatório, não está dando para ver o finalzinho da pergunta da Luísa? Posso entender que é só o que está? Você consegue Descrito que é permitido? Não. Ação aí maior. Eu acho que sim. Não é tudo tão preto no branco assim, né? Tem toda uma interpretação, outras legislações que se complementam. Mesmo porque, olha só, você tem que fazer em alguns momentos, quando faz a rotulagem, de repente você encontra lá uma informação permitindo aquilo. E aí você vai conjugar com uma previsão que está em uma outra resolução. Então, existe uma outra permissão. Mas quando você vai colocar essas duas previsões positivas na mesma rotulagem, você precisa fazer uma interpretação em conformidade, porque em alguns momentos a junção dessas duas coisas pode ferir algo maior, que é o Código de Defesa do Consumidor, ou até mesmo a própria Constituição Federal, que é maior ainda. Não existe nada mais importante do que a nossa Constituição Federal, e o Código de Defesa do Consumidor tem uma preponderância justamente porque a existência dele está prevista, inclusive, na nossa Constituição Federal. Ótimo. Acho que é até um assunto para uma próxima live, hein? Isso aí dá uma discussão. Olha, a gente tem discussões infinitas aqui, isso que é bom. E tem uma outra pergunta boa da Luísa, falando assim, ó, hierarquicamente, o Código de Defesa do Consumidor está acima das legislações da Anvisa? Elas estão em uma, ou elas estão em uma mesma estrutura? Acima. Acima, né? Sim, todas as normas da Anvisa, seja resolução, seja instrução normativa, Anvisa, Inmetro, MAPA, qualquer uma delas. Se existir alguma previsão ali que afronte o Código de Defesa do Consumidor, essa previsão ela cai por terra, tá? As normas que estão no CDC, elas têm um peso maior porque ela é uma lei ordinária, né? Então, aqui só lembrando, é uma lei que foi publicada pelo nosso Congresso. Então, são aquelas pessoas eleitas por nós, né? São bem ou mal eleita por nós, né? Sim, pessoas que têm essa competência maior de publicar, imaginar e publicar as leis. Então, é ali todo um colegiado, né? São vários. Quando a gente fala de uma lei ordinária, nós temos ali tanto os deputados federais quanto os senadores, ou seja, são muitas pessoas que agiram para publicar aquela lei. Enquanto uma RDC, por exemplo, por mais que ela seja colegiada, né? Porque é uma resolução de diretoria colegiada, ela não faz parte dessa essência. É uma legislação, sim, mas ela não parte de um Congresso Nacional, por exemplo. Então, ela tem um peso, né, hierarquicamente, um nível inferior que precisa obedecer tudo que está no CDC. Gente, viu a importância da hierarquia das legislações. Isso você encontra no primeiro módulo do Vida de Rotulagem, inclusive. Que é porque a base é muito confuso, realmente. Às vezes você tem, por exemplo, quando atualizou o RISPOA, que é um decreto, e a IN22 não atualizou. Daí ficou todo mundo, e agora? Eu sigo a IN22, sigo o RISPOA? Você segue o RISPOA, ele é um decreto. A IN22 é só uma instrução normativa. Então, às vezes, saber a hierarquia da legislação te diz qual é o caminho que você vai seguir em casos onde elas estão conflitando ali por algum motivo, né? Justamente. Tem a questão da hierarquia, tem a questão temporal, tem a questão da especialidade das leis, ou seja, uma lei especial, ela tem uma prerrogativa em relação a uma lei geral. Então, assim, são vários pontinhos que precisam ser casados aí para saber qual é a norma ou a regra que vai valer. A mesma coisa do transgênico de novo. Ah, mas o ministro Edson Fachin, ele não é do MAPA, ele não pode. Gente, ele é do STF, tipo, não tem ninguém acima dele. Se ele falou, tá falado, só segue.
O STF tem esse papel, né, de controle de constitucionalidade. Então, não pode nenhuma legislação, e aí nem o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele não poderia ofender a Constituição Federal, porque ela está acima de tudo. E quem faz esse controle é justamente o STF, né, que é o Supremo Tribunal Federal. Competência, ele tem essa questão de guardião da Constituição Federal. Então, sempre que existe uma norma, uma lei que vem assim alguma possibilidade de ofender o que está na Constituição Federal, pode haver sim, né, essa interpretação e a atuação do Poder Judiciário através do STF. Eu não sei se você viu, Simone, mas uma das alunas do Vida de Rotulagem foi questionar a Anvisa sobre essa questão do 1% e tal. E a resposta da Anvisa foi mais ou menos assim, tipo, não sei, pergunta lá no STF. Em geral, e aí o STJ, tá? O STJ geralmente, porque o STF é para as questões constitucionais, o STJ é para as questões legais. Então, quando a gente fala de Código de Defesa do Consumidor, geralmente vai para o STJ, né? Que é o Superior Tribunal de Justiça. Em algumas situações, se existir alguma questão constitucional envolvida, aí sim vai para o STF. Mas, em geral, STJ. Então, as questões da Anvisa, em regra, vão, pelo menos essas questões muito pontuais de consumo, vão para o STJ. Em geral, a tendência é respeitar as resoluções da Anvisa, porque é um órgão especializado, né, o que tem a expertise daquele assunto. Então, pelo menos na maior parte das situações e das ações judiciais que vão para o STJ, ele vem julgando justamente no sentido de conferir ou reconhecer a competência da Anvisa para tratar de assuntos de alimentos. Exato. Simone, ó, a gente já tem mais de 1 hora de live, vou te liberar, porque, né, senão esse papo aqui, ó, a gente fica a tarde inteira conversando. Mas fala do seu livro, que eu vi o pessoal perguntando. Gente, eu tenho a primeira edição, mas assim, não é qualquer primeira edição, porque além de ter vindo com um bilhete, eu tenho uma dedicatória, tá? Então, assim... nem fala comigo. Pois é, a primeira edição virou relíquia, eu só tenho esse aqui. E aí agora chegou para mim, a segunda edição já está disponível, né, há uns 2 meses, mas fisicamente chegou para mim só agora. Então, eu tô, como foi ontem à noite, nem tive tempo ainda de namorar página por página. Esse livro foi resultado da minha pesquisa no mestrado, justamente porque foi nesse momento, né, da análise de impacto regulatório promovido pela Anvisa, discutindo quais seriam as alterações na rotulagem nutricional. E o que mais me chamou a atenção foi justamente essa inovação da rotulagem nutricional frontal, que foi aprovada pela Anvisa, né? Teremos uma rotulagem nutricional frontal futuramente, que já está aí disponível para quem quiser conhecer, tá? Então, Aline, muitas pessoas que estão aqui já têm o meu livro e a gente tinha combinado, né, de sortear para quem, não sei se a gente vai conseguir, mas tem aí a sua ideia, né? Como chegou para mim ontem, eu vou sortear um livro para quem prestigiou aqui o nosso bate-papo de hoje. Exato, gente. A Simone gentilmente teve a ideia de presentear um dos meus seguidores que estiveram aqui com a gente durante essa live, que foi assim, para variar, enriquecedora, que eu saio com a cabeça fervendo sempre que eu converso com você. E a gente ficou pensando em como faria isso, então vamos fazer assim, ó. Acho que agora é a segunda... Não é a última, porque eu acho que entrou um post agora durante a live, mas tem a imagem de divulgação da live minha e da Simone ali no feed. Então, quem tiver interesse, vai lá e deixa um comentário escrito eu, um emoji, uma coisinha, escreve lá, eu tava na live, eu fiquei até o fim, eu venci essa live. Que a gente eu vou dar um jeito ali de sortear alguém, de escolher alguém para ganhar a segunda edição do livro da Simone. E, gente, esse livro, assim, ó, é riquíssimo. Eu não consegui parar para ler ele, tipo, página por página, mas eu sempre pego
algumas partezinhas para ler. E assim, é uma leitura gostosa, é uma leitura que não tá em juridiquês, sabe? Aquela coisa que você fica, meu Deus, tem que ler o livro com um dicionário do lado. Não. Tá, assim, maravilhosa, é uma leitura gostosa. Simone tem, vocês viram aqui, né, mais de uma hora, uma facilidade para explicar tudo, uma didática excelente. No livro não é diferente. E ela levanta muitos pontos, assim, apesar de agora a gente já ter a legislação publicada e definida e tudo mais, mas é o que a gente estava falando antes. É muito importante entender de onde veio essa legislação, no que ela está baseada, quais pontos ela quer mudar, melhorar e tudo mais. Então, assim, ó, recomendo. Vai lá tentar ganhar o livro. Se não ganhar, compre o livro da Simone, porque é, assim, excelente, de verdade. Tem que ter. Aquele livro que tem que ter. A minha preocupação é justamente afastar o juridiquês, principalmente trabalhando com o direito do consumidor. E eu sempre tive esse objetivo, essa missão de passar informações para que os consumidores realmente atuem no nosso mercado de uma forma mais proativa. O juridiquês eu sempre afasto. Então, e principalmente porque é um assunto multidisciplinar, né? Pega a área jurídica, mas pega a área de alimentos, pega a área de saúde. Então, todos esses profissionais que, de alguma maneira, contribuem com essa indústria de alimentos, precisa, sim, conhecer aqui o que está no livro. Então, a intenção é que fosse uma leitura fácil para que profissional de qualquer área que trabalha aqui na indústria de alimentos conseguisse realmente entender. As pessoas Missão concluída com sucesso. As pessoas estão perguntando, a gente não consegue fazer o sorteio aqui. Gente, aqui pela live não dá. Então comenta eu quero, eu na foto que tá aqui no meu feed, aqui no Rotulagem, na imagem de divulgação dessa live. É uma imagem com o fundo verde, azulado, com amarelo, tem a minha fotinho, a fotinho da Simone, é a foto de divulgação da live. Comenta lá que daí por lá eu consigo escolher algum de vocês para ganhar o livro que a Simone vai presentear vocês. E Simone, só para a gente encerrar essa live, para eu te liberar, a Kididis mandou uma pergunta que eu acho super interessante, que volta e meia esse assunto surge aqui, sobre a sua opinião em relação à imagem ilustrativa. Acredito que ela esteja falando aí do super-herói nos alimentos, é isso? Isso, e do imagem ilustrativa também, né? Que você só usa ali o aroma de limão e põe um limãozão na frente do seu produto. Tá. São dois assuntos tensos. A da imagem ilustrativa, olha só. De novo, né? A aplicação do direito precisa de uma interpretação conjunta. Não adianta, porque muitos fabricantes colocam lá, né? Um picolé sabor morango, e coloca aquele morango suculento ali. Eu acho isso, assim, um absurdo. Aí tá, mas ele diz, mas eu informei o consumidor, tá escrito lá, imagem meramente ilustrativa. Desse tamanhozinho, né? Isso acontece em muitos lugares, né? Você vai comprar um apartamento, vem lá aquele prospecto com o apartamento maravilhoso, todo decorado, e vem lá a imagem meramente ilustrativa. Enfim, essa alegação da imagem meramente ilustrativa, ela, é claro, o intuito é sempre informar o consumidor, mas você não pode utilizar o que era para ser algo positivo, que é informar o consumidor, de maneira inversa, para justificar um erro seu. Então, olha, eu não aprovo, eu acho um absurdo colocar essas imagens nos alimentos que não tenham ali, especificamente falando aqui da fruta, que não tem, eu acho que realmente induz o consumidor ao erro. O consumidor, ele não tem ideia, mesmo escrito ali no painel principal, sabor abacaxi, sabor morango, sabor sei lá o quê, que o que representa a informação, sabor morango. O consumidor não sabe isso. Ele vai pela imagem. E a imagem, a meu ver, ela induz, sim, o consumidor ao erro. Então, como uma profissional da área,
eu realmente abomino essas situações, tá? Lembrando que publicidade enganosa, por mais que a gente não fale sobre isso, mas ela é crime, tá? Publicidade enganosa, além das sanções administrativas que estão previstas no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 56, ou no decreto 2181, além disso, ela também é crime. E o crime está previsto no próprio Código de Defesa do Consumidor. Sim, concordo totalmente. A gente pega uma coisa que era para ser informação ao consumidor e transforma em enganar o consumidor com uma justificativa de imagem meramente ilustrativa, né? Eu acho que tem casos em que cabe, mas tem casos que é realmente absurdo e você só está realmente induzindo o consumidor ao erro e tentando justificar. Exatamente, eu acredito que a imagem meramente ilustrativa, ela serve para retratar o que é a verdade. Então, tem ali um pão de queijo. Quando eu assar o pão de queijo, ele vai ficar daquele jeito ali, ou muito próximo, tendo, claro, mas o consumidor sabe o que esperar. Ele espera que quando ele assar o pão de queijo, vai ficar naquela forma que está ali. Isso sim é uma imagem meramente ilustrativa, porque é claro, para ser uma imagem fiel, só se o consumidor assasse o pão de queijo, tirasse uma foto e colocasse no rótulo para o produto ser vendido, não faz sentido, né? Não tem como isso, é impossível. Então, todas as imagens serão meramente ilustrativas, mas elas precisam ser nesse segmento, retratar a realidade, e não nesses casos aí que a gente sabe que são utilizadas de uma maneira totalmente equivocada e em alguns pontos até maliciosa. Com certeza. Acho que é mais um ponto para uma boa live, hein? Com certeza. Ai, gente, mas é isso. Simone, muito, muito, muito obrigada. Não canso de te agradecer por vir mais uma vez aqui. É sempre um show de conhecimento, uma aula assim sensacional que você traz pra gente com essa visão toda aí do direito, mas que é voltada para a mesma área que a gente trabalha. Muito obrigada e queria lembrar, gente, que ó, quem quer ganhar o livro da Simone é lá na imagem de divulgação dessa live que tá aqui no meu feed, que vocês têm que comentar. Pode comentar qualquer coisa, pode comentar eu quero, um emojizinho, eu tava lá, eu quero o livro, qualquer coisa, só para ter registrado ali o seu usuário para a gente conseguir selecionar alguém. Tá bom? Então comentem lá. E Simone, muito, 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 muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço imensamente, Aline. Adoro conversar com você e com o pessoal todo que nos acompanha aqui. Obrigada. A gente, a doutor Hugo aqui, meu companheiro de comissão de Direito do Consumidor da OAB. Obrigada a todos vocês. Tem pessoas queridíssimas aqui nos acompanhando, o que me deixa assim, muito feliz. Tá? E como sempre, o que precisarem, estou à disposição. Muito obrigada, e eu também. Gente, obrigada a todo mundo que estava aqui com a gente no horário do almoço, né? Uma live de quase 1h20, que meu Deus do céu. Mas, gente, muito, muito, muito obrigada. E hoje à noite, live sobre rotulagem de alimentos com ingredientes transgênicos, tá bom? Beijo, beijo, Simone, até mais. Tchau, tchau. Obrigada.